Saudações humanos, tudo bem? Você está no Caixinha Empreendedora, um programa que discute empreendedorismo com quem empreende. O nosso programa é dividido em temporadas, e nessa temporada falaremos como sobreviver à pandemia. Faremos sempre as mesmas perguntas para diversos convidados, tentando trazer assim a maior pluralidade a esse conteúdo. Neste episódio, trazemos um convidado especial, Alexandre Setter, da Zait Cervejaria. Então, Setter, primeiramente, muito obrigado por participar desse programa. É um orgulho a gente dar start nesse conteúdo diferente com a Zait. E conta um pouquinho pra gente, Setter, o que é a Zait, o que ela faz e até mesmo um pouquinho da tua história pessoal até chegar aqui na Zait. Certo. Bom, a minha história profissional ela começou realmente com comunicação. Tive agência de propaganda durante 25 anos da minha vida profissional. E em 2015, convite de sócio, de amigo, resolvemos aí realmente entrar nesse mercado cervejeiro por uma questão até de necessidade desse meu sócio, que é uma pessoa que tem restaurantes na cidade. E a gente acabou vislumbrando, na época, uma boa performance desse mercado. Estava realmente em ebulição, estava crescendo. Então a gente resolveu não só ser um pequeno fornecedor de cerveja para esse sócio, mas sim uma cervejaria que pudesse atender os bares e restaurantes da região. A Zeit, um nome alemão que significa tempo, e onde a gente buscou toda a nossa filosofia de trabalho. A gente acredita que um bom produto, um bom relacionamento com o mercado, enfim, toda a sua história de qualidade, ela se baseia no tempo. Tá? Então a gente gosta de valorizar muito as etapas, os processos, toda essa coisa que vá certas coisas sem pressa em sacrifício da qualidade, né? Então, Zeit em alemão, e a gente está há 5 anos no mercado pegando essa filosofia e tentando até que as pessoas comprem essa ideia que uma boa cerveja, um bom produto, ele deve ser consumido sem pressa, não em quantidade, mas com qualidade. Então, Setter, entrando um pouquinho no tema dessa temporada que a gente quer discutir, que é como sobreviver a esse período de pandemia. Como não é novidade, a gente está na pandemia do coronavírus, ela começou já em março de 2020, para a gente datar esse programa, e ela impactou os negócios das mais variadas formas e atingiu praticamente todo mundo, seja qual for a área de atuação. E aí vem a pergunta e a principal dúvida. Como que a pandemia atingiu diretamente o teu negócio? Quais foram os efeitos diretos que a pandemia trouxe para a Zait? Então, antes de responder isso, a gente tem que entender um pouco o impacto que essa pandemia teve na nossa vida pessoal. Porque com base nisso, como foi uma pandemia de larga escala, como você falou, ela não atingiu um segmento do mercado, ela atingiu toda uma população, desde a classe C, D até a classe A mais. A gente, como pessoa física, teve que reinventar alguns hábitos muito imediatamente. E isso impacta no jeito que você consome, e no jeito que você vai procurar o que consumir e que você repensa praticamente dentro da sua casa já aí uma gênese de uma solução. Você tem que tirar desse experimento pessoal, eu acho que uma semente para algumas soluções no campo empresarial. E foi onde que a gente, junto com os sócios, junto com os funcionários, junto com todo mundo que faz parte do universo Zeit, né? Fornecedores, clientes, a gente debateu muito e tentou entender, com essas experiências pessoais de cada um, o que a gente podia estar fazendo para rapidamente responder a esse novo momento. Certo. Mas antes da gente pensar na solução, como que a pandemia impactou diretamente o seu negócio? Ela impactou em venda, ela impactou em consumo? Justo, perfeito. A cervejaria ela funciona num tripé, né? Ela atende bares e restaurantes, ela tem a parte de eventos, que era para quem conhece a Zait, sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, é só entrar nas redes sociais e ver os eventos, o porte dos eventos que a gente fazia aqui, né? Antes da pandemia. E, claro, a parte de disc shop, que a gente chama de delivery, né? Essas 3 áreas foram massacradas, não foram atingidas, né? Por quê? Os bares e restaurantes, que são os nossos parceiros, tiveram que ser fechados já no primeiro momento, já com muitas restrições depois, inclusive até agora, né? Eventos, a gente está sem previsão de quando é que pode existir uma possibilidade
E com certeza vai ter que haver uma releitura dos eventos, né? Mesmo com uma possível vacina, uma possível cura, mas tudo mudou, né? Desse tripé, uma parte desse tripé, ele foi reinventado mais rapidamente, foi a parte de delivery, né? Sim. Onde a gente trabalhava mais com disc shop, realmente para festas maiores, churrascos, eventos, festas. Tivemos que nos adaptar justamente àquele meu primeiro pensamento dessa reinvenção do consumo, e onde a gente teve que partir para outros produtos serem entregues. Sim. Desde a nossa linha de latas, popularizar a parte do chopp em embalagens PETs para poder ter um alcance maior para o mercado que realmente estava combalido com o seu poder de compra, né? Muita gente afastada, muita gente de casa, mas muita gente com salário reduzido. Então, assim, Alexandre, o impacto foi gigante, porque, como tu falou lá no começo, ela atingiu praticamente todos os segmentos da economia. Sim. Tá? Sendo que o mais, pela escala de Maslow, que a gente costuma dizer é o mais, que é o da diversão, é que é do entretenimento, é do supérfluo, esse foi o primeiro a ser riscado. Os essenciais, claro, foram impactados, mas conseguiram reagir muito mais forte. Sim. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso anteriormente, mas você acha que essa pandemia, ela impactou da mesma forma os diversos setores, ou alguns setores sofreram mais do que outros? Assim, eu acho que no primeiro momento o impacto foi igual para todo mundo, porque como eu comentei, ela impactou o ser humano em si. Então e é uma coisa que nos pegou de surpresa, porque o mundo todo não tem muita informação, não sabia como reagir. Então ela realmente impactou geral, onde alguns setores conseguiram realmente ter uma retomada um pouco mais rápida, como os setores essenciais, setores de entrega, setores de supermercado. Esses caras, eles conseguiram realmente, pela demanda desse consumidor impactado, ter uma sobrevida, vamos dizer, de um respiro maior para poder reagir. Outros, eu acho que daí os outros que vêm desde essa parte de comida, de restaurante local, até a parte de fornecimento, até a parte de eventos, até a parte de festas, na parte de diversão, sabe? Essa realmente ela foi impactada inicialmente da mesma maneira, só que não tem nenhum tipo de previsão ou tipo de ação, de reação um pouquinho mais consistente que nem esses outros setores ditos essenciais tiveram. O setor de eventos, a leitura que a gente tem também é que o setor de eventos, ele realmente não tem previsão nenhuma de voltar, e esse setor vai ter que ter um cuidado bem diferenciado aí para a gente pensar numa retomada, né? Infelizmente, ele vai ter que ser repensado, vai ter que ser refeito, vai ter que ser... As coisas, não sei se infelizmente, não vão ser como eram antes, assim. Elas realmente... Por isso que eu costumo dizer, quem vai puxar essa transformação é a pessoa física. É o consumidor. É a pessoa física. A pessoa jurídica, ela vai ter que realmente estar muito atenta a esse novo normal. É esse novo normal. Entendido, então, o efeito da pandemia, como ela impactou o mercado, qual que é o maior desafio do momento? É sobreviver? É crescer? É investir? O que você vê como o maior desafio desse momento para as empresas? Ou para a Zait? Alexandre, a gente entendeu que desde o começo o nosso maior desafio era manter as pessoas da Zait, tá? Uma empresa pequena, poucos funcionários, tá? A gente usou de todas as ferramentas possíveis disponibilizadas pelo governo, para a gente tentar impactar da menor maneira possível esse dano, sabe? Sim. Onde a gente, até o momento, estamos conseguindo que esse dano seja mínimo. Esse para nós foi a principal prioridade, tá? Porque a gente sabe, as coisas passam, as coisas mudam, e as pessoas precisam de trabalho, precisam de poder de compra, e eu acho que se cada empresa conseguisse fazer a sua parte, principalmente com ajuda de governos, ajuda de bancos, eu acho que o impacto seria muito menor, né? A gente sabe que não está fácil. Então a gente voltou muito a gestão da crise para esse lado de tentar manutenção de emprego, manutenção de emprego da nossa. A gente costuma falar que a gente não tem empregado, a gente tem a família Zait, parece um clichê, mas como uma empresa pequena, que não tem giro de pessoal que nem tem nas grandes empresas, realmente a gente conhece todo mundo, fica muito próximo de todo mundo. Então esse foi o nosso primeiro objetivo. O segundo é sobreviver mesmo. O mercado de cervejeiro não é a Zait, né? É o mercado cervejeiro artesanal pequeno, ele dependia muito do seu giro semanal dos restaurantes, dos seus barris de chopp, sabe?
das festas, dos deliveries, coisas que realmente diminuiu drasticamente. Então a gente buscou algumas soluções para realmente deixar as portas abertas. A gente sabe que os clientes adoram as cervejarias artesanais da região. Joinville é muito privilegiado em relação a isso. Tá? Nós temos que cuidar que é um patrimônio da cidade. Sim. Tá? Então a gente se fala todo dia, a gente tenta se ajudar todo dia para não acontecer o que a gente mais teme, que é começar a fechar a porta de cervejaria, com os caras que levaram 10 anos para abrir uma cervejaria, em um ano, meio ano, fechar a porta, né? Sim. Então a sobrevivência do negócio está vindo em seguida. Esses dois objetivos tendo sido alcançados assim, minimamente, a gente parte para o terceiro, que é realmente não fazer a empresa fechar no vermelho todo mês. Crescer, nem que seja pouquinho, mas conseguir ficar no verde, ou pelo menos o que está sendo uma situação recorrente em você empatar aquele mês, né? Aquela visão, então, de que o empreendedor, ou o empresário, ou o dono de empresa, ele está preocupado única e exclusivamente com o lucro e com o resultado. Numa época como essa, a gente mostra que, na verdade, o empreendedorismo ele vai muito mais longe, né? Assim, eu vou até dar um crédito aqui para a associação, a Jorpem, tá, onde eu participo, e a gente aprende muito isso. Porque o associativismo é isso. Não adianta você pensar no seu umbigo e aí o negócio começa a cair que nem um jogo de dominó e isso impacta o mercado a longo prazo, médio e longo prazo. Tá? Então a gente, nas conversas, nos grupos, a gente busca muito essa troca de ideias e a gente sente mesmo que o empreendedor de verdade está preocupado com esses três assuntos que a gente acabou de discutir aqui, né? A manutenção do emprego, a sobrevivência e, claro, a sobrevivência não pode significar você estar perdendo dinheiro todo mês. Sim, ótimo. Considerando tudo isso que a gente conversou, algumas pílulas a gente já lançou ali no começo da conversa, mas como que a Zait está sobrevivendo à pandemia nesse momento? A Zait, nesses 5 anos, ela conseguiu uma carteira de clientes, primeiramente, né, de bares, restaurantes, que são referência na cidade, são restaurantes que lutaram muito, estão lutando muito para manter suas portas abertas, e com isso existe uma demanda aí de produto, né, que a gente está atendendo, que não é aquela de antes da pandemia, mas que nos dá para todo mundo, para toda essa cadeia, né, desde o restaurante até a cervejaria, um pouco de fôlego, né? Respira. Agora, a grande reação mesmo foi uma migração muito forte para o foco do delivery, tá? Nós estamos com a estrutura aí, montada, com o caminhão na rua. Então a gente está fazendo entrega com a nossa estrutura própria. Não temos motoboys, não temos um serviço terceirizado, onde a gente aproveita a nossa estrutura para poder estar com o caminhão, além de fazendo as entregas para restaurantes, eventualmente está fazendo essas entregas para o consumidor na cidade. Isso cresceu de maneira bem significativa, onde ajudou realmente na sobrevivência da empresa essa rápida adequação para um delivery mais essa migração do B2B, do business to business, para o B2C, para a venda direta para o consumidor. Exatamente. Legal. E além disso, o B2B, né, o business to business, a gente está aprimorando junto aos clientes de restaurantes e bares para que seja também uma ponte com o consumidor lá na frente. Porque com essas restrições de horários, essas restrições de movimentação, tudo, a gente tem que ficar mais ligado em casa. É mais fácil ser no bar da esquina, onde tem site, do que até na fábrica. Claro. Sabe? Então a gente está trabalhando junto com os nossos clientes também de serem um hubzinho ali para poder distribuir nossos produtos de maneira mais fácil e cômoda para o cliente. Já caminhando para o fim desse nosso bate-papo, acho que uma pergunta que é importante, até para a gente ter uma visão futura desse mercado. Quem vai quebrar e quem vai sobreviver? Essa é uma dúvida que ninguém vai saber responder. Mas quem sobreviver a essa pandemia, ela vai ter a possibilidade de no futuro nadar abraçadas? Ou você acha que o mercado pós-pandemia também vai ser bastante desafiador? Eu vou dar uma opinião pessoal, realmente, não é uma opinião baseada em nenhum tipo de estudo, leitura, mas eu acho que vai ser desafiador ainda, tá? Porque como existe a reinvenção do conceito do seu negócio, ou existe a adaptação do conceito do seu negócio. E eu estou enxergando que existem essas duas coisas muito bem definidas, ou você reinventa ou você adapta. A adaptação ela vai ser sempre desafiada, você não mexeu
no core, você não mexeu no Sim. núcleo do seu negócio. Você se adaptou a uma situação, daqui a pouco você volta para aquilo que você era antes. E aí vem aquela que eu costumo falar, e o consumidor, ele vai voltar? Eu acho que não. A gente viu que muitas coisas a gente resolve de uma outra maneira completamente diferente, completamente cômoda do que se resolvia antes. Então, eu acho que vai ser desafiador no sentido de você estar acompanhando a cabeça desse consumidor pós-pandemia. Ótimo. Então, Setter, a gente está chegando ao fim desse papo. Eu gostaria muito de agradecer você por ter se disponibilizado a conversar com a gente, agradecer a Zait por ter se permitido participar dessa discussão. Então, antes da gente finalizar, conta para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, como que as pessoas podem entrar em contato com a Zait, onde que eles podem conhecer um pouquinho mais da tua empresa, quais são os canais de comunicação que vocês têm. Perfeito. Redes sociais tradicionais, Facebook e Instagram, a gente monitora sempre, né? Temos um telefone, que é o 3023 0800, e meu WhatsApp, que é um WhatsApp de negócio, que eu estou sempre disposto a conversar com o cliente, com o consumidor, que precisar, que é o 99205-3545. E quem preferir a moda antiga, que nem eu gosto muito ainda, usar o e-mail, nós temos o pedidos@zaitcervejaria.com.br. Ótimo, bastante formas então de entrar em contato. Algum jeito se dá. Legal. Então é isso, pessoal. Esse foi o Caixinha Empreendedora dessa semana. Um papo onde a gente conversa sobre empreendedorismo com quem empreende, para entender um pouquinho dos desafios nos quais as empresas estão passando durante essa pandemia. A gente espera que você siga no nosso canal do YouTube. Não esqueça de nos seguir no Spotify, de dar inscrever-se no YouTube e dar aquele curtir no vídeo que nos ajuda a compartilhar e a criar mais conteúdos para vocês. Também estamos no Apple Podcast e ajude a distribuir essa ideia. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e, por que não, dentro da sua própria empresa, para que a gente possa criar um canal de comunicação que traga informação e nos ajude a trazer mais subsídios para esse canivete suíço que é necessário na hora de sobreviver a uma pandemia. Agradecemos que você tenha assistido até aqui e até a próxima semana. Tchau!